Você pediu e vamos explorar um duelo de dois rádios portáteis muito semelhantes, o Retex V115 e o Han-Rongda K603. Qual deles é o melhor? Vou analisar design, qualidade de som, funcionalidades, desempenho e, é claro, o preço. Os testes foram bem interessantes, até um ponto bem surpreendentes. Mas eles são aparelhos que se equivalem. A diferença de um para outro é que o Retex não tem o Bluetooth e o Han-Rongda tem. Essa pode ser uma opção bem interessante para quem gosta de aparelhos com Bluetooth. Embora nos testes vocês vão ver aí que o rádio que tem o Bluetooth, o Han-Rongda, ele tem uma interferência a mais ali no FM. A gente sabe que essas tecnologias com Bluetooth, com Wi-Fi, podem causar algum tipo de interferência nas frequências. Mas sem muito blá blá blá, vamos direto aos testes que realizei com estes dois pequenos rádios portáteis. Iniciando a análise desses dois aparelhos irmãos, o Retex V115 e o Han-Rongda K603. Primeira parte, eu sempre gosto de falar da parte estética, porque eu acho muito importante a gente saber, perceber quais são os materiais utilizados na construção dos rádios, porque um tombo, um descuido pode rachar, pode danificar um circuito interno. Então a parte de construção do aparelho sempre é importante a gente perceber como foi construído esse rádio. Mas aqui eu vou deixar claro que isso é uma opinião pessoal, como todos os vídeos eu coloco, minha opinião ela não é regra. Você vai ter a sua opinião, vai analisar junto comigo e pode ter uma ideia completamente diferente do que eu estou falando. Mas visualmente, me parece que o Retex está melhor acabado. E aqui, já de saída de cara, eu vejo uma coisa que me deixa bem mais voltado a acreditar que o Retex fez um melhor trabalho no visual. Porque se você parar para olhar, vai perceber que nós temos dois botões aqui para o volume. Aqui não é diferente porque é um botão único que você pode pegar e fazer o aumento e o volume do rádio. Mas esteticamente fica claro aonde está o volume. E a gente tem aqui todos os botões iguais de várias funções que são definidos pelo que está escrito aqui, ó. Já aqui não, nós temos um botão de volume que ele se diferencia dos demais. E nós temos então aqui já um diferencial que me pareceu bem melhor na parte da construção do rádio. Gosto mais desse sistema. Também não gosto aqui da parte estética de visual que ficou, tentaram acho que fazer uma modernização aqui, não me agradou muito. Aqui essa parte estética também ficou melhor. Então eu acho que visualmente, para mim, o Retex está melhor visualmente que o Han-Rongda, mesmo que as diferenças sejam pequenas. Me agradam mais esses botões também retangulares. A impressão que eu tenho é que a parte visual aqui está toda muito parecida do Han-Rongda e do Retex nós temos aí essas pequenas mudanças que me agradam mais. Na parte lateral, não tem aí muitas diferenças. A gente tem aqui um USB tipo C, esse aqui já é um pouquinho mais antigo, do Han-Rongda. A parte de trás, eu não gosto de rádios que vêm com descrição em adesivo. Acho que não é profissional colocar um adesivo e deixar as especificações em adesivo. Acho que fica bem mais legal, bem mais acabado quando é impresso no próprio plástico. Tirando isso, não vejo assim grande diferença. Aqui está em letras grandes aqui a inscrição, aqui está mais bonitinho, mais centralizado. Aqui a gente já está falando na área de design, né? Na parte de design. Então as diferenças são bem pequenas e aqui eu não tenho muito o que falar sobre eles. É só uma questão pessoal mesmo, de preferência. Lembrando, já falei no outro vídeo, o Han-Rongda tem uma antena telescópica com estágio a mais em relação ao Retex. Fora isso, me parece que a construção, o plástico praticamente o mesmo, não há assim grande diferença que eu possa dizer
Esse aqui é melhor que o outro na parte de construção. Tá? Questão pessoal mesmo, me pareceu melhor visualmente o Ritex. Foi dito por um seguidor do canal, agora não recordo quem foi, que o Han-Rong-Da roda arquivos FLAC, embora não diga no manual. Para quem não sabe, o FLAC é um formato de áudio de alta qualidade, semelhante ao WAV. Quando você passa a música do CD para o computador no formato WAV, ele está praticamente garantindo a qualidade do som ali do CD. E quando se passa para a FLAC, que é um arquivo mais comprimido, ele basicamente ou teoricamente vai manter também essas frequências. Eu tenho arquivos FLAC porque eu gosto de qualidade. Não tenho mais, não uso há muitos anos arquivos MP3. Eu utilizo para teste alguns arquivos que eu baixo quando eu vou fazer alguns testes aqui. Mas se eu for utilizar para ouvir, ou é WAV ou é FLAC. Então, vamos fazer o teste e ver, comprovar realmente se este aparelho vai fazer a reprodução do FLAC. Eu coloquei um arquivo em WAV e um arquivo em FLAC. Aqui no último teste que eu fiz de áudio, duração da bateria eu deixei aqui na rádio local. Então vamos passar para as músicas internas. Essa aqui que eu estou rodando é WAV. Vamos passar para a próxima, que é FLAC. Está rodando FLAC. Comprovado, o Han-Rong-Da roda arquivos de alta qualidade. Agora nós vamos fazer o mesmo teste no Ritex. Será que eu deixei ele sem bateria? Meu Deus, não conferia. A última vez que eu utilizei ele, eu acabei deixando ele sem bateria. Ainda bem que utilizam essa maravilha de bateria aqui, que todo mundo ama, né? WAV. E FLAC. Então nós não temos aqui nenhuma vantagem em relação ao Han-Rong-Da, ao Ritex, porque os dois rodam os arquivos FLAC e WAV sem problema nenhum. Então temos aqui uma coisa boa, positiva, que é rodar arquivos em alta qualidade. O Rafael Rosa passou recentemente, quando eu fiz o review do Ritex, que se eu colocasse uma antena externa aqui em linha, e outros usuários também passaram essa informação, e selecionasse aqui a banda que você quer, eu transformaria a entrada de linha numa entrada de antena. Só que isso na prática não funciona. Pelo menos eu testei aqui no FM e ele não vai amplificar sinal algum. Ele vai dar uma pequena melhora ali e me parece que ele está fazendo algum tipo de indução de sinal, mas ele não está ligando diretamente no circuito onde tem que entrar a antena. Então ele acaba melhorando de certa forma o sinal que entra. Então vamos começar aqui a fazer o teste primeiro no FM. Então seria colocar a antena em linha.
e depois passar aqui para a banda. Estão vendo que o sinal está extremamente fraco? 96,9. Não tinha que ter chiado alguns, eu estou usando uma antena de 9 dB de ganho. Não deveria ter ruído. 99,3. Quando é de madrugada, aquela todas com chiado. Ai, 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 ai. Realmente, ó, dá uma diferença. Mas não é esse sinal todo que deveria mostrar aqui quando entra a antena. Ó. Própria indução. Dinheiro. Ó. Faz para você, você recebe. Perceberam? O sinal está muito mais forte eu encostando aqui do que colocando na entrada de linha. Vamos fazer o teste, então, em ondas curtas. Vamos ver o que acontece. Agora eu estou em ondas curtas aqui, ó. 11.780. Eu realmente não estou vendo vantagem nenhuma em fazer esse tipo de conexão aqui. Está me parecendo um sistema de indução. Dá uma melhora de sinal? Dá uma melhora de sinal, mas não é o sinal aquele que deveria estar mostrando numa entrada normal de antena. Vamos tentar a mesma coisa aqui com o Hanrong-Da. Com relação à perspectiva de... Bom, na minha opinião, o que acontece em ondas curtas ou outras frequências é que ele faz a indução realmente. Você quando liga aqui, ó, na entrada de linha, ele vai fazer uma indução pelo circuito e o sinal forte que está entrando pela antena externa vai propagar esse sinal para a antena, mas não está entrando dentro do circuito da antena como deveria entrar. Caso contrário, vocês podem ver aqui, quando eu encosto aqui o sinal fica forte, quando eu coloco aqui não dá aquele sinal todo, aquele ganho. Então, na minha opinião, colocar uma antena na entrada de linha pode até ajudar, mas não está fazendo o mesmo efeito que se estiver colocando uma garrinha aqui para fazer a entrada de sinal diretamente pela posição que tem que entrar aqui do circuito da antena. Ou, se quiser fazer alguma adaptação, pode fazer para colocar um plug aí para fazer a ativação para uma antena externa. Eu não gosto, aí é questão pessoal de cada uma, mexer na originalidade do aparelho. Vou começar o teste exatamente no mesmo local onde eu fiz o teste do Kodosen DX286 com o Texan PL880. São rádios inferiores em relação à recepção, à sensibilidade, vocês vão perceber isso nos testes. Mas aqui é um lugar legal, porque a gente vai conseguir verificar algumas coisas. Vou mostrar aqui para vocês a diferença de tamanho de antena, que nós temos um estágio maior aqui do Hanrong-Da. Ok, vamos então colocar aqui para ver a qualidade de som, tá na CBN de Florianópolis,
sensibilidade. Uma coisa que eu notei aqui previamente, na compra de 20%. veja que a antena telescópica do WITEX não está conseguindo dar de conta. menor ou igual E quando valor. eu toco aqui, ó, o sinal volta. Você ganha a terceira peça de menor ou igual valor grátis. Mas tem diferença na qualidade de som, não diria assim que tem tanta diferença, mas ele tem um volume mais alto, o Hanlong dá. Óticas Carol, Floripa. Temos uma novidade nota 10 para você. Exatamente a mesma Visite a coisa primeira nos dois vez rádios. Nossa revalidação do seu cartão escolar direto no Web Kim. Baixe agora. Passo a passo e garanta um retorno às aulas mais tranquilo. Mais uma Vou vantagem trocar de posição Metropolis. aqui. Ó, agora eu vou dar play aqui. Vou tirar do mudo, né? Então esse estágio maior aqui está fazendo uma diferença assim na recepção do sinal. Supermercados. Você vai se surpreender. Metropolis, Associação Metropolitana das Empresas de Transporte Coletivo. E Óticas Carol, só na casa. Então aqui nós não temos muita diferença a princípio na questão da sensibilidade da recepção do sinal. Porém, eu notei uma coisa que muita gente fala do problema do Bluetooth em rádios, a interferência que ele causa. Eu percebi que quando eu coloco em 90.2, vocês conseguem ouvir que tem um ruído. Vamos colocar aqui do lado 90.2 também. Esse ruído não aparece. É como uma pipa, ó. Agora na frequência livre, ó, ele não mostra nada. Mais elevado, próximo à marca. Hoje. Não posso dizer que isso é por causa do Bluetooth, mas nós temos aí uma grande possibilidade. Veja que aqui ele está dando Mais tranquilo. Gilson, é 88.3 é a rádio Band FM de Joinville, 150 quilômetros. Nada aqui. E nada aqui. Por isso que eu considero esses aparelhos rádios para o dia a dia, para usar na região de recepção da emissora. Não é rádio para DX, é rádio para você ter, para escutar uma música, para ouvir o dia a dia do rádio. Então, ele vai receber muito bem as emissoras locais. Vamos tentar agora uma emissora que está em torno de 100 quilômetros. Rádio Jovem Pan de Camboriú, nenhum sinal. Nenhum sinal também. Vamos para Novo Tempo FM. Sobre a Bíblia, não perca tempo. Acesse nosso site. Vamos botar no rango da. E peça Será que é a posição? Vamos colocar aqui também o ITEX. Realmente, agora nós temos aí uma diferença bem grande.
Esperança 1 e 1. Muito boa tarde, querido ouvinte. O Ranrongda está melhor na recepção das FMs regionais. Deus da sua família. Oh, que coisa boa, né? Vamos trocar de local para ver. Olha, não está recebendo mesmo, está bem fraco o sinal do Ritex. De agora faço companhia para você até às 5 da tarde, combinado assim? Até às 4h30 nós vamos com a Estação Novo Tempo, que entra no ar a partir de agora. Sim. Ponto para o Ranrongda, né? A diferença foi bem grande aí. Ponto para o Ranrongda no FM. Vamos começar com a voz missionária de Camboriú. Ondas curtas, 9.665 kHz. Vamos lá com o Ritex. Bem-vindo a mais um programa de conscientização missionária. E nós vamos juntos até às 16 horas ininterruptas, abençoando a sua vida com oração e também recebendo aqui a sua participação, que é tão importante, que é muito bom ter aqui a sua vida envolvido conosco. A mensagem vai já se preparando, daqui a pouco já vamos liberar nossos redes de telefone e você pode entrar em contato conosco. Agora o sinal da Rádio Nacional. De vocês, principalmente pastor Jorge. Muito bem, claro. Olha, o Ritex está sofrendo bastante agora, com interferência aí em ondas curtas. Né? Senhora assistindo aqui na cidade de Clementina, no estado de São Paulo, a Fernanda dizendo a paz do Senhor Jesus, sou aqui do posto. Ainda dá pra dizer que a interferência do rádio está do lado. Vamos tirar o Ritex. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos unir as nossas forças de coração. Bom, vamos bater o martelo de novo? Ponto por Ranrongda. Agora, para finalizar, vamos escutar a Rádio Guarujá de Florianópolis, que é a única emissora AM que eu recebo durante o dia. E nesses rádios aqui não adianta eu querer escutar emissoras mais distantes, que eles não vão receber o sinal. Mas, no outro vídeo que eu fiz a respeito do Ranrongda, eu percebi que o AM dele era bem ruinzinho. Será que, pelo menos no AM, o Ritex vai ter uma vantagem? Vamos ver. Só umas 5, 6 mensagens. Não. Separa pelo menos umas 5, 6. Joãozinho, de parabéns pra Aninha. O que você gostaria de dizer Pois pra é ela essa aqui agora? mesmo. Diga, por favor. Pode abrir o coração aí, eu tenho certeza que fará. Confortado. Coisas legais de vocês, porque ela, eu, todos nós trabalhamos pra você. Até dá mais volume aqui no AM, pra ficar bem claro. De quem tá todo dia com a gente, né? Puxa vida, a gente vive o ano inteiro juntos. Vocês já pararam pra pensar isso? A audiência do Bora Brasil, ela é crescente, tá crescendo pra caramba. E é a maior da rádio hoje, proporcionalmente falando. Que os programas que têm audiência maior é porque tem um horário em que tem mais gente ouvindo rádio e tal. E essa audiência é gigante aqui por conta de vocês. Claro que Bom, as emissoras estão bem semelhantes, mas eu tenho que dar aqui ponto pro Ritex, que ele, até no momento que eu girei o rádio, ele teve um melhor sinal. Então, AM, Ritex bateu o Ranrongda, e esse rádio, quando a gente troca de frequência, ele dá um ruído bem estranho. Problema. Você é rápido aí. Ó, dá um chiado, depois estabiliza. Esse aqui não faz isso. Que barbaridade, parceiro. Pra você, Ana Paula, aqui no... E aqui, gente? Parabéns. Bom, tá bem claro aí que nós temos dois aparelhos bem distintos em relação à recepção. O Ritex, ele tem aí uma certa dificuldade em ondas curtas
e também no FM. Ficou claro a diferença de rendimento entre os dois aparelhos, principalmente no AM, no FM e ondas curtas. Enquanto o Hanrong Da tem melhor sensibilidade ou melhor recepção em ondas curtas e FM, o Ritex acaba se saindo melhor no AM. Eu esperava que o sinal dos dois fossem até mais parelhos, mas deu para notar ali no FM uma diferença bem substancial entre o sinal do Ritex e do Hanrong Da. Eu não sei se essa diferença de antena, esse estágio maior, ele é o causador desse melhor sinal no rádio da Hanrong Da. Eu ainda tenho minhas dúvidas e talvez possa também ser a questão do software do aparelho, da construção, que possa estar dando essa diferença de sensibilidade. Mas é algo que é muito pequeno. Eu gosto de fazer os testes aqui porque eu estou longe das torres de FM, não tem nenhuma torre perto de mim, a mais próxima da rádio local ela não interfere nos testes, as demais torres estão todas aí por volta de 40, 50 km de distância e isso facilita para que eu possa mostrar para vocês o rendimento individual de cada aparelho. Então fica aí a dica para quem quiser um rádio com Bluetooth, o Hanrong Da K603. Quem deseja um rádio mais tradicional, sem Bluetooth, não tem preocupação em ouvir música com o Bluetooth, pode comprar o Ritex. A questão do preço, bom, o Ritex ele sai por volta ali de 160 a 165 reais com impostos e o Hanrong Da está em torno ali dos 185, 190 reais também com impostos. Aí você decide qual rádio é melhor para as suas necessidades, mas ficou claro que nós temos aí desempenhos diferentes nas frequências em relação aos dois aparelhos. E você compraria um destes aparelhos para usar no dia a dia? Vamos sempre lembrar que esses aparelhos são aparelhos para usar dentro da zona de sinal das emissoras. Não são aparelhos para DX, para rádio escuta. Tem gente que utiliza esse tipo de aparelho para essa função, mas ele não foi feito para isso. Se ainda tem dúvidas sobre esses aparelhos, se você ainda não viu o review, o unboxing desses aparelhos que eu fiz, aqui você vai encontrar o Hanrong Da e aqui o Ritex V115. Curta, compartilhe, divulgue o canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E é claro, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Um grande abraço e até breve!